A beleza da flor, quando a fixo compenetrado, volto a sentir quão profundas são as bênçãos de Deus. Conheci a alegria do mundo ao adornar a minha sala com a camélia que floresceu no jardim. Aqueles que têm o desejo ardente de se igualar à beleza das flores possuem corações que a elas se assemelham. Meishu Sama. Bom dia a todos. É com grande alegria que a Igreja Messiânica Mundial da Europa realiza a cerimónia do Hatsuike de 2024. Hatsuike, ou a primeira flor do ano, é oferecida a Deus com muito amor, respeito e gratidão pela grande natureza. Neste momento, também pedimos a proteção divina para a abertura oficial e desenvolvimento das atividades da Ikebana Kado Sangetsu no novo ano. A prática da Ikebana Kado Sangetsu nasceu para alegrar a vida do ser humano, despertar a sua natureza divina e promover a sua elevação espiritual através do belo de alto nível. Meishu Sama amava as flores e vivificava-as pessoalmente na sua residência. As fotos das suas vivificações expressam o seu sentimento de amor ao próximo com naturalidade, simplicidade e elegância. Como Meishu Sama, devemos procurar cultivar o belo nas nossas vidas, buscar edificar a verdade, a virtude e a beleza primeiro nos nossos corações, procurando evoluir sempre e ter a grande natureza como exemplo. A grande natureza é a própria manifestação da verdade, providencia o nosso sustento e com a sua generosidade, beleza e perfeição, desperta em cada um de nós a consciência divina. Hoje, através desta cerimónia, agradecemos a Deus e a Meishu Sama pela permissão de servir através da prática da Ikebana Kado Sangetsu, participando na construção do paraíso terrestre, um mundo de verdade, bem e belo. Representando a todos, convidamos as professoras Júlia Neire Augusto Pessoa e Marta Mesquita de Abreu Fonseca para vivificar a primeira flor do ano na sede central da Europa, oferecendo as flores a Deus, a Meishu Sama e aos nossos antepassados.
Encerramos assim a cerimónia do Hatsuike do ano 2024. A todos os nossos sinceros agradecimentos. Bom dia a todos. Inicia-se neste momento o culto mensal de agradecimento do mês de janeiro de 2024, acumulado com o culto de Ano Novo, culto pela paz mundial e culto comemorativo da fundação da Igreja Messiânica Mundial, da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Oração do culto mensal de agradecimento. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a oração em reverência. Ó Deus,
Senhor e Criador do Universo, que estais assente neste altar, perante vós, em nome do humilde servidor, caso Eduardo Lucio, Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, em profunda e ardorosa reverência, elevo até vós esta oração. Nesta auspiciosa data, os ministros, missionários, membros e frequentadores reúnem-se ante vós nesta cerimónia solene para vos louvar e especialmente vos agradecer a proteção e as inúmeras bênçãos que nos tendes concedido. Gratos pela permissão de participar na grandiosa obra de salvação do mundo, comprometemo-nos a dedicar cada vez mais na concretização da vossa excelsa vontade, empenhando-nos nas seguintes práticas: estudar e praticar os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, praticar e difundir o Jorei, a agricultura e a alimentação natural e o belo, peregrinar aos solos sagrados e à sede central de Portugal, formar lares de luz e pessoas comprometidas com a salvação da humanidade. Respeitosamente, renovamos o nosso pedido de proteção para que, amparados pelo vosso grandioso poder, vos possamos oferecer a nossa sincera dedicação para a concretização do vosso divino plano. Assim vos pedimos humildemente. Ofertório de gratidão pelo chefe do cerimonial, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Por favor, mantenham-se sentados e acompanhem a saudação em reverência. Ofertório de gratidão pela representante dos participantes, Ministra Carla Filipa dos Reis Pimenta. Queiram levantar-se, por favor, e acompanhem a reverência. Oração Amatsu Norito, oração Zengen Sanji, oração messiânica e oração do Senhor. Taka amahara ni kanzu marimasu,
かもろぎかもろみのみこともちて、すめみおやかもいざなぎのみこと、つくしのひむかの立ち花の、おどのあはぎはらにみそぎらいたまおときになりませる。はらいどのおかみたち、もろもろのまがごと積みけがれを、はらいたまえ清めたまえとまおすことのよしを、あまつ神国つ神やおよろずの神たちともに、雨のふちこまの耳振り立てて、きこしめせと、かしこみもまおす。うやうやしくをもんみるに、せそんかんぜおんぼさつ、このどにあもらせたまい、こみょにょらいとげんじ、おしんみろくとかし、ぐせのみかみとならせたまいて、大千三千世界の三毒を召し、五辱を清め、百千万億一切修上の大念願、光明上楽英語の十方世界をならしめて、ご不宇宙の狂いなく、吹く風枝もならすなき、弥勒の実を生みたもう、無量無辺の大慈悲に、天まら説も祭るいて、諸悪邪法は改まり、やしゃ龍神も下脱なし、諸善仏心ことごとく、その志をとぐるなり、三千草木ことごとく、三上のいとくになびかいて、近所中行の末までも、皆そのところを得ざるなし、まさにこれしび実相世界にて、下領瓶川空に舞い、14天にたなびけば、万家福井口に訓じ、神殿玉露そそり立ち、ぐせの宮方かすみつつ、黄金のいらかさんさんと、日に照り永ず光景は、下にも天国楽土なり、五穀実りて蔵に満ち、砂鳥豊かに雨がした、生きとしけるもろもろの、えらぎにぎわおくえぐえは、そつらうらに満ち渡り、国と国との境なく、人草たちの憎しみや、いさかいごとも夢と消え、一点視界をしなべて、弥勒の御手に起立され、
Jinji no mimune ni idakaren, warera ga hibi no segyo ni mo, myocho tamai shinkakuo, esse shimei wa tomi sakae, iwa nagakumu yakuni, zento kuko o kasane sase, fukuju kai muryo no dai kudoku, tare sase tamai mashimase to, Nenju shingeza tonshu, kifukurai hai negima osu. Miroku o mikami, mamori tam, saki hae tamae, Miroku o mikami mamori tama saki hae tamae. Oshie miyoyanu shino kami mamori tamae saki hae tamae. Oshie miyoyanu shino kami mamori tama saki hae tamae. Kannagara tamachi haemase, Kannagara tamachi haemase. Ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, ó Supremo Deus, Criador e doador da vida, pela vossa divina vontade, a longa era da noite chegou ao seu fim. Estais derramando a vossa luz para vivermos a gloriosa nova era, a que a humanidade há muito veio aspirando. Agradecemos por nos guiardes ao vosso plano. Agradecemos o privilégio de receber e transmitir a vossa luz. Sejam o nosso espírito e corpo iluminados, purificados, e que possamos viver a verdade que nos concedestes por intermédio de Meixo Sama. Fazei-nos instrumentos puros da vossa poderosa luz, abençoando aqueles com quem estivermos. Seja o vosso plano concretizado e que a paz, a saúde e a prosperidade se tornem realidade. Grandioso Deus da luz, abençoai-nos e protegei-nos, dando expansão radiante às nossas almas, assim seja. Pai nosso que estais no céu, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória por todos os séculos. Assim seja. Salmo 18, Plano Divino.
homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou, é grandioso o plano divinal, plano que agora vai se realizar. E a partir de pequenina forma, através dela se concretizar. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. A pequenina percepção do homem não se projeta o plano divinal. A construção do grande universo, grandiosa terra, grandioso céu. Milhares de anos Deus preparou e agora realizará o seu divino plano que aguardou. Milhares de anos Deus preparou. Queiram sentar-se, por favor. Receberemos Jorei.
Término do Jorei. Leitura de ensinamento de Deus revelado a Meixo Sama. Renove-se constantemente. O ser humano deve procurar desenvolver-se e aperfeiçoar-se constantemente, sobretudo aqueles que possuem fé. Todavia, na sociedade, quem menciona assuntos religiosos ou relacionados com a fé é julgado como antiquado e conservador. Não podemos negar que essa é uma tendência dos fiéis das religiões existentes até ao momento. Com os nossos membros, verifica-se justamente o contrário, ou melhor, estes devem almejar ser o oposto. Observemos a grande natureza. Esta renova-se e desenvolve-se ininterruptamente, ano após ano. A população humana aumenta e as terras vão sendo exploradas. Os meios de transporte, as construções, as máquinas, nada permanece estagnado. As ervas e as árvores crescem em direção ao céu e nenhuma delas se direciona para baixo. Assim sendo, uma vez que tudo na natureza está em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, é com ela que o ser humano deve aprender. Esta é a verdade. Neste sentido, esforço-me ao máximo para não negligenciar o meu desenvolvimento e aperfeiçoamento. Este mês, mais do que no mês anterior. Este ano, mais do que no ano passado. Todavia, progredir somente na parte material, isto é, nos negócios, na profissão e na posição social, assemelha-se a algo sem base, que flutua como uma planta sem raiz. Portanto, torna-se indispensável a busca pelo desenvolvimento espiritual, ou seja, o enobrecimento do caráter. Tendo este princípio em mente, o ser humano deve procurar aperfeiçoar-se a si mesmo, um passo de cada vez, sem pressa. É importante que não se impaciente. Mesmo que esse aperfeiçoamento ocorra de forma gradual, com o tempo, certamente, este tornar-se-á uma pessoa admirável. Na verdade, só pelo facto de procurar praticar, significa que já o é. Agindo desta forma, sem dúvida irá conquistar a confiança dos outros. Tudo decorrerá satisfatoriamente e tornar-se-á feliz. Falar deste modo para os jovens da atualidade pode parecer uma moral antiquada e já ultrapassada, mas, pelo contrário, quem conseguir colocá-la em prática é, de facto, um ser humano em constante renovação e desenvolvimento. Quando observo as pessoas, baseando-me nesse critério, sinto que muitas são retrógradas. Os seus pensamentos e assuntos são sempre os mesmos e permanecem sem apresentar qualquer mudança ou progresso. Encontrar-me com pessoas assim não me desperta nenhum interesse, pois limitam-se a assuntos triviais, não falam sobre religião, política, filosofia e muito menos de arte. No mundo, observamos que a maioria das pessoas é assim. No entanto, a nossa intenção não é condená-las. Dentre os nossos fiéis, parece-me que estes são em pequeno número, pois sabem que não aprecio tal postura. Como é do conhecimento de todos, neste momento de transição do mundo, a nossa religião, visando a salvação da humanidade, está a empenhar-se em despertá-la para a sua cultura equivocada e também em construir um mundo novo e ideal. Por conseguinte, é necessário que todos procurem tornar-se pessoas que se renovam e desenvolvam constantemente. Eis o sentido do que sempre digo. Sejam pessoas do século XXI. 11 de outubro de 1950, Alicerce do Paraíso, volume 3. Experiência de fé de Magna Livramento Napoleão.
Chamo-me Magna de Livramento Napoleão, sou membro há 5 anos e dedico no Jorei Center de Lisboa. Em 2013, ainda em Angola, fiz uma cirurgia de urgência e retirei alguns fibromiomas uterinos. Desde então, passei a fazer exames de controle anualmente, mesmo em Portugal, para onde me mudei em 2016. 2 anos depois, fui encaminhada à nossa igreja, através da minha irmã, e após 3 meses tornei-me membro, com o objetivo de servir na grandiosa obra divina. Os exames mostravam que os tumores continuavam a crescer lentamente e, consequentemente, aumentava também a minha preocupação. A minha mãe, que é reformada na área da saúde e vive em Angola, questionou-me sobre o resultado dos exames e aconselhou-me que os fizesse também com outro médico. Assim, realizei-os novamente e foram detectados fibromiomas com aumento de volume, além de, dessa vez, o aparecimento de uma mancha preta no útero. Nesse período, sentia que as dores estavam a aumentar. A médica, ao analisar a minha situação, disse-me que a única solução seria operar, visto que os tumores não paravam de crescer. Com este quadro, fui ao altar do Jorei Center, comuniquei a Deus e a Meixo Sama e, através de um donativo especial, materializei a minha gratidão por esta purificação. Por se tratar de um assunto íntimo, estava apreensiva, mas ganhei coragem e relatei ao ministro. Este orientou-me 2 coisas. Primeiro, sobre a importância do perdão a nível sentimental, pedindo-me para refletir e buscar situações do passado que possivelmente pudesse ter gerado sentimentos negativos em outras pessoas. E segundo, como este problema é reincidente na minha família há várias gerações, esta seria certamente uma grande oportunidade de se resgatar dívida dos antepassados, através do meu esforço máximo nas dedicações que realizasse. Logo após, recebo a informação dos médicos de que antes de qualquer intervenção cirúrgica seria necessário um último exame, mas agora com sonda dotada de câmara para terem a certeza absoluta. Comuniquei novamente ao ministro e esse disse-me que se tratava de uma providência divina. Passados alguns meses, recebo outra mensagem do hospital a informar que a médica se encontrava doente e que remarcariam os exames para uma nova data. Enquanto decorria este processo, estava a seguir os ensinamentos de Deus revelados a Meixo Sama, buscando dentro de mim a verdadeira causa deste problema. Paralelamente, fui assumindo alguns compromissos nas dedicações, tais como plantão diário, 2 vezes por semana no Jorei Center, assistência religiosa, dedicação na agricultura natural e ikebana, etc. Certo dia, inesperadamente, a minha irmã ofereceu-me uma quantia monetária expressiva. E aí pensei, isso só pode ser a atuação de Deus e Meixo Sama e dos meus antepassados. Como era a véspera do culto mensal de agradecimento da sede central em Coimbra, não hesitei e materializei o valor integral que havia recebido através de um donativo de gratidão especial. No dia do culto, diante do altar, orei juntamente com o ministro e após a oração tive uma sensação de leveza e um enorme bem-estar. Posteriormente, em setembro de 2022, com a visita da minha mãe ao meu lar, ela passou a acompanhar-me no recebimento de Jorei e a aprofundar a doutrina messiânica. Dei continuidade aos meus compromissos com a obra divina e, pouco a pouco, fui-me sentindo cada vez mais confiante no caminho da prática da fé que havia escolhido. Nessa altura, já não me lembro de ter as dores como de costume. A minha mãe, ao perceber a atuação de Jorei nesta minha purificação, passados 3 meses, tomou a decisão de receber a medalha da luz divina ou Hikari. Nessa oportunidade, apresentei também a obra de Meixo Sama ao meu irmão, que vive na América. Que felicidade! Tive de aguardar por quase 10 meses pela análise
que só decorreu na primeira semana de março de 2023. Finalmente, chegou o dia tão esperado. O exame com sonda e câmara já não foi necessário, tendo sido realizada apenas uma imagiologia a 3D. O resultado foi que os tumores estavam estagnados, a mancha preta havia desaparecido por completo, o que permitiu observar todo o útero, não havendo mais a necessidade da intervenção cirúrgica. Nem pude acreditar, depois de tanto tempo de espera, recebi esse milagre de Deus e de Meixo Sama. Na preparação desta experiência, dei-me conta de que ainda não havia realizado o agradecimento específico por esta maravilhosa graça tão inesperada. Assim, diante do altar, defini uma oferta significativa que já comecei a materializar aos poucos. Com esta situação, pude aprender a importância da ordem nas nossas vidas. Ou seja, primeiro, o servir a Deus e a Meixo Sama através da prática do altruísmo e depois tudo o que se refere ao nosso autoaprimoramento. Recentemente, através de um exame de rotina, pude confirmar que está tudo bem. A própria médica estava incrédula por ter conseguido estes resultados sem medicamentos ou tratamentos. Atualmente, continuo a dedicar como plantonista às terças e quintas, das 10 às 19 horas, pratico todos os tipos de donativos, a começar pelo dízimo, e participo das atividades do belo e da agricultura natural. Para além disso, esforço-me em estar presente mensalmente nos cultos na sede central em Coimbra. O meu irmão, que pouco a pouco se foi interessando pela doutrina messiânica, já recebeu o Ricare e é um membro novo na família. Agradeço a Deus e a Meixo Sama, aos meus antepassados, à minha mãe, à minha irmã, ao ministro e a todas as pessoas que participaram nesta maravilhosa experiência. Muito obrigada. Palavras do Presidente da Igreja Messiânica Mundial da Europa, Reverendo Carlos Eduardo Lucio. Bom dia. Como os senhores estão a passar? Estão todos bem? Graças a Deus e a Meixo Sama. Graças a Deus e a Meixo Sama. Feliz Ano Novo! Hoje, acumulado com o culto mensal de agradecimento do mês de janeiro, estamos a realizar também o culto de Ano Novo, o culto pela paz mundial e o culto comemorativo pelos 89 anos de fundação da Igreja Messiânica Mundial. Em nome de Deus e Meixo Sama, gostaria de agradecer a vossa sincera dedicação que nos possibilita expandir cada vez mais a obra divina em toda a Europa. Gostaria também de dar as boas-vindas a quem está a assistir a este culto pela primeira vez e a todos os membros e frequentadores que estão a participar nesta transmissão online, tanto em Portugal como em outros países. Presencialmente, estamos a receber membros vindos do Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje assistimos à belíssima cerimônia do Hatsuike, primeira flor do ano, que tem o profundo significado de se oferecer solenemente a Deus a primeira flor do ano, como manifestação da nossa gratidão pela grande natureza. Agradeço à professora Julie Meire Augusto Pessoa, à professora Marta Mesquita de Abreu Fonseca e a todos os dedicantes que se empenharam nesta maravilhosa atividade. Muito obrigado.
Neste início de ano, recebemos do Solo Sagrado de Atami a diretriz para 2024 da Igreja Messiânica Mundial Izunume Kyodan, que gostaria de compartilhar com os senhores para que, através da sua prática, possamos estar em sintonia. Seguindo os passos de Meishu Sama e fazendo com que Deus se manifeste, vamos cultivar o amor altruísta. O nosso lema: vamos expandir o círculo de oração, gratidão e salvação. Práticas diárias: estudo dos ensinamentos, participação nos cultos, prática do Jorei e servir a Deus. Participação na construção do solo sagrado de Kyoto, Heian-kyo. No dia 1 de janeiro, recebemos também a saudação do nosso presidente mundial, reverendo Kiyoaki Sugihara, onde, desejando a todos um feliz ano novo, nos orientou que é de grande importância termos a permissão de aprendermos juntos a buscar a vontade de Meishu Sama e praticar o autoaperfeiçoamento para que sejamos capazes de construir uma base sólida da fé, seguindo os passos de Meishu Sama por meio do estudo e da prática dos ensinamentos. Tendo Meishu Sama como modelo, incentivou-nos a cultivar o amor altruísta e a aprofundar a nossa fé através dos nossos sentimentos, palavras e ações, por meio da prática do Jorei, da agricultura natural messiânica, da alimentação natural e da arte de alto nível. Disse-nos também que devemos sempre orar pela felicidade dos outros e cultivar um profundo senso de gratidão a Deus, para que juntos façamos deste ano um ano em que possamos criar as bases para a expansão do círculo de salvação, por meio da prática da oração e da gratidão. Por fim, orientou-nos que a cultura espiritualista é a cultura criada por pessoas que acreditam na existência de Deus e que o mundo onde as pessoas da verdadeira cultura se reúnem é o paraíso terrestre. Como entes celestiais, devemos valorizar o nosso Sonen e o nosso Kototama de forma apropriada para a obra divina, estando a orar para que este ano seja uma partida para manifestarmos Deus. Em nome de todos, agradeço ao nosso presidente Kiyoaki Sugihara pelas maravilhosas orientações que nos esforçaremos para colocar em prática ao longo do ano. Muito obrigado. Também este ano estamos a iniciar o 11º ano de dedicação conjunta aqui em Portugal. Segundo Meishu Sama, no Goku Aroku, volume 1, o número 11 em japonês significa que depois do vertical e horizontal estarem conectados, começa o desenvolvimento. Portanto, este ano será favoravelmente propício para a expansão de todas as nossas atividades. No ensinamento do culto de hoje, Renove-se constantemente, do Alicerce do Paraíso, volume 3, edição portuguesa, Meishu Sama orienta-nos. Observemos a grande natureza. Esta renova-se e desenvolve-se ininterruptamente. Ano após ano, a população humana aumenta e as terras vão sendo exploradas. Os meios de transporte, as construções,
as máquinas, nada permanece estagnado. As ervas e as árvores crescem em direção ao céu, e nenhuma delas se direciona para baixo. Assim sendo, uma vez que tudo na natureza está em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, é com ela que o ser humano deve aprender. Esta é a verdade. Por falar em aprender com a natureza, este fim de ano, por se tratar de um assunto de que gosto muito, assisti a um documentário sobre a vida animal a respeito da migração dos gansos, que voam em formação de V. Achei muito interessante os motivos pelos quais eles escolheram voar dessa forma. E gostaria de compartilhar com os senhores algumas descobertas feitas pelos zoólogos. Primeiro, à medida que cada ave bate as asas, ela cria uma sustentação para a ave seguinte. A resistência do ar diminui para cada ganso à medida que este fica mais longe do primeiro. Em formação de V, o grupo inteiro consegue voar pelo menos 70% a mais do que se cada um o fizesse individualmente. Portanto, aprendemos que as pessoas que compartilham o mesmo objetivo, se tiverem um senso de equipa, chegarão ao seu destino mais depressa e mais facilmente porque se apoiarão reciprocamente e terão confiança mútua. Segundo, sempre que um ganso sai da formação, sente imediatamente uma maior resistência do ar e assim, rapidamente, retorna ao grupo para tirar vantagem da sustentação da ave à sua frente. Desta forma, existe força, poder e segurança em grupo, quando vamos na mesma direção com pessoas que compartilham o mesmo objetivo. Terceiro, quando o ganso líder se cansa, pois, estando à frente, é a posição que exige mais esforço por enfrentar a maior resistência do ar. Ele vai para trás da formação em V, enquanto outro assume a liderança. Desta forma, aprendemos que é vantajoso o revezamento quando se trata de fazer um trabalho árduo. Quarto, os gansos de trás grasnam para encorajar os da frente a manterem o ritmo e a velocidade. Isso nos ensina que todos precisamos de ser estimulados, ter um apoio ativo e ser encorajados pelos companheiros. Quinto, quando um ganso adoece ou se fere, deixa o grupo. Neste momento, outros saem da formação e seguem-no para ajudá-lo e protegê-lo, acompanhando-o até a solução do problema. Posteriormente, reiniciam o voo, integrando outra formação até reencontrarem o grupo original. Isso nos ensina que o apoio, a assistência e a solidariedade nas dificuldades são imprescindíveis em qualquer situação. Neste início de ano, no qual todos pretendemos atingir os nossos objetivos na prática da fé, se conseguirmos aprender e pragmatizar estes grandes ensinamentos transmitidos pela natureza através dos gansos, com certeza atingiremos excelentes resultados. Pois quando competências se unem, trabalhando em sinergia de forças, cada qual na sua missão, os feitos multiplicam-se.
Há uma célebre frase de Michael Jordan, considerado o maior jogador de basquetebol de todos os tempos, onde ele diz: o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipa ganha campeonatos. Portanto, vamos esforçar-nos para desenvolver esse espírito de equipa, tendo Meishu Sama como nosso treinador e, cada um na sua posição, dar o seu melhor, visando vencer o campeonato da construção do paraíso terrestre. Hoje ouvimos também a maravilhosa experiência de fé da Magna Napoleão, que, perante uma severa purificação de saúde, com fibromiomas uterinos que continuavam a crescer, após vários exames de acompanhamento e já tendo muitas dores, os médicos disseram-lhe que a única solução seria a intervenção cirúrgica, o que aumentava a sua preocupação. É admirável o facto de que, perante este difícil quadro, ao invés de se lamentar, a sua primeira atitude foi agradecer a purificação a Deus e a Meishu Sama perante o altar do Jurei Center, materializando a sua gratidão através de um donativo especial. Mesmo tratando-se de um assunto que ela considerava íntimo, criou coragem e relatou ao ministro, que a orientou sobre a importância de refletir sobre situações do passado em que ela poderia ter gerado sentimentos negativos a outras pessoas, pedindo-lhes perdão. E também, por ser uma doença reincidente na sua família há várias gerações, que ela aproveitasse para resgatar dívidas dos antepassados através do esforço máximo nas dedicações que realizasse. Entretanto, os médicos comunicaram-lhe que, antes da sua cirurgia, seria necessária a realização de um exame com sonda dotada de câmera, para que tivessem certeza absoluta da situação. Posteriormente, este exame ainda chegou a ser remarcado para uma nova data, mas ela manteve-se tranquila e, durante todo esse processo, começou a buscar as causas da purificação no seu interior, através da leitura e da prática dos ensinamentos. Assumiu alguns compromissos nas dedicações, tais como plantão de dia inteiro no Jurei Center 2 vezes por semana, assistência religiosa, dedicação na agricultura natural no terreno da Alta de Lisboa, na Ikebana, na distribuição de flores de luz nas ruas com transmissão de Jorei. Também integra o coro messiânico. Esforça-se para participar todos os meses no culto mensal de agradecimento da sede central, etc. Ao ter inesperadamente recebido uma quantia monetária expressiva da sua irmã, sem hesitar, materializou o valor integral através de um donativo de gratidão especial e, nessa ocasião, após ter feito oração com o ministro no altar da sede central, sentiu-se leve e com um enorme bem-estar. Mais uma vez, é notável a sua postura de pedir ao ministro para acompanhá-la na oração perante o altar, no momento da materialização da sua gratidão, pois dá uma importância espiritual maior ao seu esforço de agradecer a purificação, independentemente do desfecho. Dando continuidade às suas dedicações, foi ficando cada vez mais confiante e nem se lembra de quando deixou de sentir as dores que tinha, o que demonstra que, quando nos dedicamos à felicidade dos outros,
esquecemos-nos dos nossos próprios problemas. Através da sua postura de fé, naturalmente, a sua mãe e o seu irmão despertaram para se tornarem membros, cumprindo assim a sua missão como pioneira dentro da sua família. Depois de tanto tempo de espera, os médicos constataram que os tumores estavam estagnados e não havia mais a necessidade de uma intervenção cirúrgica. No último exame de rotina, a médica manifestou a sua incredulidade por ela ter conseguido esse resultado sem qualquer medicamento ou tratamento. Ela relata também que, na preparação desta experiência, deu-se por conta de que ainda não havia realizado um agradecimento específico por essa maravilhosa graça e assim, mais uma vez diante do altar, definiu uma oferta significativa que já começou a materializar aos poucos. Conclui a sua experiência afirmando que aprendeu a importância da ordem na sua vida ao ter colocado em primeiro lugar o servir a Deus e a Meixo Sama e o seu autoaprimoramento. Para finalizar, Meixo Sama conclui o ensinamento do culto de hoje, orientando-nos. Como é do conhecimento de todos, neste momento de transição do mundo, a nossa religião, visando a salvação da humanidade, está a empenhar-se em despertá-la para a sua cultura equivocada e também em construir um mundo novo e ideal. Por conseguinte, é necessário que todos procurem tornar-se pessoas que se renovam e desenvolvam constantemente. Eis o sentido do que sempre digo: sejam pessoas do século XXI. Despeço-me com um forte abraço, desejando a todos um bom mês e um feliz 2024, repleto de realizações, com as bênçãos e a proteção de Deus e Meixo Sama. Muito obrigado. Hino da Luz Divina. Revelada-nos foi toda a verdade, por Meixo Sama com divina voz, fluido eterno de felicidade, que através do chorei vive em nós. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações. Longe agora ódios, ris e tormentos, se tens fé onde quer que tu vás, construindo teus bons pensamentos, também tu missionário serás. Luz divina, vem brilhar nos corações, promovendo a união entre as nações, promovendo a união entre as nações, aceitando esta crença tão pura, uma novos caminhos
Encerra-se assim o culto mensal de agradecimento do mês de janeiro de 2024, acumulado com o culto de Ano Novo, culto pela paz mundial e culto comemorativo da fundação da Igreja Messiânica Mundial, da Igreja Messiânica Mundial da Europa, sede central. Parabéns pela participação de todos.